Fala galera do Fly, beleza? Seguinte, vamos falar de linha de Fly. Eu vou ter que fazer aí uma sessão de vídeos de linha de Fly porque é um assunto bem extenso. Vou começar falando do básico do básico, beleza? Tem toda a linha de Fly, ela é dividida em duas partes principais. A running line, que é essa parte aqui, então que é o corpo principal da linha, e a cabeça da linha, que é essa outra parte. A cabeça da linha, normalmente, ela são os últimos 9 metros de linha, considera-se a cabeça da linha de Fly, e aí cada cabeça tem um padrão de afunilamento, né, que é chamado de taper, ok? Então isso é só para vocês saberem como funciona aí um pouquinho, como que ela é dividida, para a gente falar dos tipos. Existem alguns tipos básicos, tá, de linha de Fly, mas somente um deles é bem utilizado. Então, quais são os tipos? A gente tem as linhas level, são as linhas mais simples que tem, ela não tem padrão nenhum, tanto aqui o running quanto a cabeça da linha é uma coisa só praticamente, é uma linha bem ruim de arremessar, um padrão, os primeiros aí que surgiram, né, no Fly. Hoje algumas linhas chinesas aí, tem um vídeo falando sobre isso, cuidado. As linhas chinesas, algumas delas são level, mas muito difícil de achar e não recomendo, tá? Depois a gente tem as linhas DT, que são as double taper. O que acontece numa linha double taper? Numa linha double taper, o running ele é mais grosso e ela vai afunilando, ou seja, o taper, né, o afunilamento, vai indo até a ponta simétrico dos dois lados. Ou seja, é uma linha que tanto faz você usar ela de um lado, ou se você inverter o lado da linha, se você cortou a linha e você inverte, é a mesma coisa. Elas são linhas basicamente foram feitas para pesca de truta, onde você precisa de uma apresentação, de um arremesso longo, mas bem apresentado, sabe, a isca. E hoje elas já não são tão utilizadas aqui pela gente, né, porque não é bem o padrão de pescaria do brasileiro. Até hoje está um pouco difícil de achar, eu já tive linha DT, mas hoje eu não tenho mais e olhando assim nos sites a gente nem encontra facilmente. Terceiro tipo e mais utilizado de todos, weight forward, as linhas WF, todas que eu vou mostrar aqui são desse tipo WF, tá aqui ó, escrito ali em cima, WF. O que é weight forward? Significa que o peso da linha ele está concentrado na frente, ou seja, vocês podem ver que a gente tem um running, né? A linha tem um running aqui, fino, né? Menos espesso, e aí a gente tem uma cabeça da linha que concentra o peso dessa linha na frente. Isso facilita o arremesso, principalmente com moscas mais volumosas e tudo mais, o que é mais a nossa realidade de pescaria. E hoje esse tipo de linha é 98% das linhas que a gente vai encontrar aí, beleza? A gente tem também um outro tipo de linha que são os shooting tapers, que é o ST Shooting Taper, que são aí linhas que foram desenvolvidas na verdade para campeonato. Ela não tem a parte running, ela só tem uma cabeça praticamente que você une aí ao backing. Ela é utilizada hoje para quem gosta de arremessos ancorados, para fazer arremessos de spey cast com as varas de uma mão só e tudo mais. Mas assim, não recomendado para iniciante, nunca nem usei e não recomendo que vocês procurem, são linhas caras também, então sinceramente não vale a pena você já querer entrar nisso daí, né? Depois, um passo à frente, quem sabe se você se interessa. Então, os 4 tipos, level, double taper, weight forward, shooting taper, tá? Desses todos, qual que a gente vai trabalhar? Apenas weight forward, WF. Vamos falar um pouquinho da nomenclatura das linhas de Fly. Como é que você enxerga ali uma linha de Fly e entende ela? A nomenclatura dela começa pelo tipo, então se é uma linha aí weight forward, como a gente falou, então vai começar ali com WF. Deixa eu mostrar outra aqui, ó, outra aqui, WF, tá? Então os primeiros símbolos que você vai encontrar é esse. E aí é o padrão que você vai achar em praticamente todas as linhas que você for comprar, porque, como eu falei, é a linha mais utilizada. Depois, você tem o número da linha. Então, o número da linha é o número, normalmente, aí, a gente vai falar disso depois, normalmente do número da vara, né? E aí, então, você vai ter, por exemplo, aqui, WF-4, ou seja, essa aqui é uma linha número 4 para ser utilizada a princípio com uma vara de número
4. Pessoal, desculpa aí o barulheira no fundo do vídeo, mas é uma criançada gritando, é cachorro latindo, é moto passando, cidade, é isso aí. Eu queria estar gravando na beira do rio, mas a gente tem que trabalhar, né? Esse número ele representa um peso em grains, que é a medida padrão aí, que é o grão, né? Que é a medida padrão das linhas de fly. Porém, nem todas as marcas, nem todos os tipos de linha seguem o mesmo padrão, então não dá para se basear muito nisso, tá? E depois eu vou ensinar vocês a como escolher da melhor maneira a sua linha. Então, por enquanto, vamos atentar aí, entender que o número da linha geralmente ele vai bater com o número da sua vara. Recapitulando, primeiro do código WF, depois o número, e aí depois o que a gente tem? Depois a gente tem a densidade da linha, ou seja, se ela é uma linha flutuante, então temos as linhas que flutuam inteiras, temos as linhas que são intermediárias, ou seja, elas afundam um pouco. Geralmente a linha intermediária ela vem aí na subsuperfície, um palmo e tudo mais. Claro, depende do líder que você tem, da isca que você está usando. Às vezes está usando uma isca mais pesada, ela vai afundar mais rápido, vai afundar mais, né? Então tudo isso depende. Aqui a gente está falando da linha sozinha, né? E a gente tem as linhas sinking, que são as linhas afundantes, né? Que afundam aí bastante. Para você pescar aí em profundidades um pouco maiores. Lembrando que uma das grandes dificuldades do fly é a profundidade. Você não consegue pescar de fly como se você estivesse gigando no bait, entendeu? Você não vai chegar na mesma profundidade de jeito nenhum. Muito difícil, só se for um lugar assim muito propício mesmo para você conseguir descer lá no fundo com uma isca pesada e tudo mais. Fora isso, você não vai chegar, e essa é uma das dificuldades que a gente tem na pescaria de fly. Falando das linhas floating, tá? Elas têm algumas variedades de pontas, ou seja, a ponta, a cabeça dela pode ter uma razão de afundamento. Então, além da gente ter as linhas que afundam inteiras, a gente tem as linhas que são floating no running line, como a gente falou, né, na parte principal da linha, e a cabeça tem uma razão de afundamento. Então a gente tem uma cabeça, pode ter uma cabeça lá intermediate, né, que afunda um pouco, pode ter uma cabeça sinking tip, que é a ponta afundante, e aí a ponta afundante, cada linha tem um pedaço e fala, né, quanto que é. Por exemplo, essa daqui é uma linha que a gente tem 15 pés sinking tip, ou seja, os últimos 5 metros dessa linha afundam. Então cada linha aí para um uso mais específico. E vocês vão ver nas linhas sinking tip que depois aqui do código S tem um número. Esse número é a razão de afundamento. Por exemplo, essa aqui é uma 6, então significa que elas afundam 6 polegadas por segundo. Esse número é o quantas polegadas por segundo essa linha afunda. Então essa daqui que é uma 6, ela afunda aí 15 centímetros a cada segundo, né? Então é uma linha de uma razão de afundamento já mais alto. Recapitulando, eu sei que é bastante coisa, linha de fly é complicado, tá pessoal? Como eu falei no início, então complicadinho, vamos recapitular aqui. Então a gente tem lá começo da linha WF, o número dela, né, nessa casa aqui é um 7, e aí eu vou ter, então, no final, ela pode ser uma WF4, por exemplo, F, ou seja, uma linha completamente flutuante. Ela pode ser uma linha aqui F barra I, ou seja, flutuante barra intermediate, quer dizer, a ponta dela é intermediate e a running line é flutuante. E a gente pode ter também, como uma dessa daqui, que é F barra S, ou seja, floating no running line, e ponta sinking, ponta afundante. E aí, quando é ponta afundante, vem também a razão de afundamento na linha. Beleza? Como eu falei, o peso das linhas ele é medido em grains, tá? Então algumas linhas vocês vão encontrar com o peso dela em grains. E geralmente essas linhas acabam vindo aí com uma indicação, como essa aqui que diz WF 9 ou 10. Então, como ela diz 400 grains, ela está em uma faixa entre 9 e 10, eles indicam entre 9 e 10. Como que você vai usar para escolher isso? Vai depender da sua vara. Se você tiver uma vara de ação muito rápida, você vai usar essa linha com uma vara 9. Se você tiver uma ação aí mais lenta da sua vara, você já vai usar com uma vara 10. Ok? Eu sei que é bem complicado, tá? A grande maioria vem na nomenclatura padrão que eu falei.
E com o tempo vocês vão entendendo aí como escolher a linha. Depois eu vou deixar uma dica aí em algum dos vídeos dessa série. Eu vou deixar uma dica de como acertar na escolha da sua linha de fly. Outra coisa interessante aqui é que as linhas de fly, elas têm um padrão quase aleatório de cores, tá? Cada fabricante utiliza uma cor e não tem cor preferida. O peixe vai pegar qualquer cor. Tem gente que prefere aí quando a ponta é transparente. Tem algumas aqui, por exemplo, essa linha aqui, que ela se chama Clear Tip, porque a ponta dela é transparente. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Então, ó, tem uma pontinha dela aqui para fora, ó, a ponta dela é transparente, tá? Eu gosto muito dessa linha, inclusive, mas assim, não importa o padrão de cor, acho que não é isso que vai fazer você pegar mais ou menos peixe. Então, as linhas sinking, ela tem geralmente a ponta preta. Também não acho que vai fazer diferença você pegar peixe ou não, por causa disso, porém serve para você identificar. Às vezes um amigo tem alguma linha ali, não sabe que tipo que é. Se você não souber e você vê que a ponta da linha é preta, provavelmente essa linha é sinking. Ou a ponta dela, né, sinking, ou a linha inteira. Aí varia também, não dá pra dizer tão fácil assim. Antigamente o padrão de cores era mais homogêneo assim, mas hoje esse padrão aí ele não existe bem, várias marcas e cores diferentes. Agora falando exclusivamente do taper, né, da ponta da linha, cada linha ela tem um padrão diferente de afunilamento, tá? Então se eu mostrar aqui alguns para vocês vão ver que essa linha aqui, por exemplo, ó, ela tem um padrão bem agressivo, que a gente chama uma ponta que concentra bem o peso lá na ponta da linha. Geralmente esse padrão, quanto mais concentrado o peso lá na ponta, maior é a potência dessa linha para arremessar, por exemplo, iscas pesadas, iscas volumosas, tá? Então eu gosto muito desse padrão, mas aí é uma questão de gosto ou questão de característica da sua pescaria. Então se você vai pescar em um tucunaré na Amazônia ou algo assim, esse padrão é bem aconselhado, porque você vai poder arremessar um popperzão lá e ela vai arremessar super bem. Essa outra aqui, vocês podem ver que ela tem um taper que afunila na ponta, tá? Então ela já não é tão agressiva igual essa e ela tem um padrão de arremesso mais tranquilo. Esse perfil de afunilamento ele serve para facilitar o arremesso. Não quer dizer que você não vai conseguir arremessar se você não tiver o padrão, a linha com o padrão perfeito para aquela mosca. Não, ele vai ser um facilitador do seu arremesso, ok? Temos também alguns padrões mais, digamos assim, normais, como essa daqui. Ela já tem um padrão onde tem um afunilamento praticamente constante do início da linha. Então o início da cabeça da linha ele fica mais espesso e de repente ele vai afunilando até chegar lá na ponta. Aqui você também tem na nomenclatura uma divisão entre back taper, que é o início da cabeça, o body, que é a cabeça mesmo, digamos assim, né, o corpo da cabeça, e o front taper, que é o afunilamento. Mas aí é um mundo muito à parte, e vamos combinar, você não vai ter 5 tipos de padrões de linha diferente para cada vara, então isso daqui acaba se tornando um pouco desnecessário entrar nesse detalhe, sabe? Você vai ter ali 2 linhas 8 para, claro, uma de reserva se é aquela que você usa mais, então você vai ter que arranjar um padrão, assim, eu pesco mais tucunaré. Poxa, pesco mais tucunaré é um peixe que não precisa de apresentação, ou seja, a mosca pode bater de qualquer jeito na água que ele vai pegar igual um louco. Então você pega a linha mais agressiva, que ela vai facilitar teu arremesso com isca pesada, e você usa esse padrão, não precisa ter vários, então não faz tanta diferença assim. E tem outra questão, o custo. Às vezes você vai achar uma linha aqui com esse padrão, que é uma linha mais barata, e outra linha aqui com um padrão mais agressivo, que é, por exemplo, essa daqui, e o custo vai ser muito mais alto dessa daqui, você vai comprar essa, então não tem problema nenhum, você usa aí conforme você conseguir ir se adaptando, não tem frescura para isso não, tá? Claro, vai ser um pouquinho mais fácil, vai ser um pouquinho mais difícil, mas na prática, às vezes, você não sente tanto isso também, tá? O que mais vai importar é o peso dessa linha e não o padrão do afunilamento, tá? Isso é muito importante, não esqueçam, o que mais importa é o peso da linha ser adequado
para o tipo da vara que você está usando, porque dependendo do líder que você está usando, do peso da isca que você está usando, ele compensa ou ajuda ou piora o teu arremesso. E aí o padrão de linha ele acaba ficando em segundo lugar. Então não se preocupem tanto com isso, beleza, galera? Então o básico é isso aí, tá? Dos tipos de linha de fly. Depois eu vou fazer ainda aí alguns vídeos ensinando como escolher, como comprar a sua linha de linha de fly, como escolher a sua linha de fly, em que situação que você usa cada tipo, quais são os tipos principais para você ter. Aqui a gente falou de nomenclatura, falamos bem o basicão mesmo, agora a gente vai entrar na aplicação e aí vai ficar pro próximo vídeo da sessão de linhas aí. Beleza, galera? Valeu, aquele abraço, deixa aí seu joinha, se inscreve aí no canal. Muito obrigado.